Tipo cebolinha. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais essa live. Olá, tudo bem? Boa noite. Mais uma sexta-feira e chove em Curitiba. Que maravilha! Aguardem alguns minutinhos até todos entrarem e nós já retornaremos aqui com vocês. Isso mesmo. Olá, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aí conosco. Então, seja muito bem-vindo na nossa live de hoje. Sejam bem-vindos. Hoje aqui está uma chuvinha bem gostosa. A gente está bem feliz com essa chuva. Nossa, a Precisamos, plantação aqui, nossa. a horta, Adorou também. fluiu. Fluiu mesmo. Então sejam bem-vindos. Mais uma semana, né? Espero que estejam todos bem. Como nós sempre dizemos nas lives, nós moramos juntas, por isso nós estamos fazendo a live aqui juntas, né? Estamos tomando todas as precauções, na medida do possível estamos ficando em casa. Ah, é verdade. E orando bastante para que isso passe logo, né? Verdade. Daí tá chegando aí a mais um ano, né? Final do Passou, ano né? já. Passamos 8 meses, né? Praticamente em pandemia. Né? Então precisamos sim nos cuidar. Ainda tem medidas a serem tomadas e ainda o vírus ainda é forte. Então, vamos cuidar dos nossos, tá bom? Exatamente. Agora começamos oficialmente dezembro. Uhul! Que mês delicioso, né? Natal, nascimento de Cristo. Relembramos tantas coisas que fizemos, que deixamos de fazer, o que nós queremos fazer pro próximo ano. Então é o período aí pra gente se concentrar ainda mais em nós, né? Esse período da pandemia toda já foi pra isso, Já né? foi pra isso, é verdade. Ótimas reflexões que vieram com tudo isso, né? Verdade, né? Mas é um mês realmente de encanto, né? De retomar os nossos valores, os nossos amores. E o espírito de Natal realmente muda as pessoas. É tão gostoso conviver nessa época. É verdade. Tomara que tudo isso possa se expandir, né? Ainda mais, transbordar em solidariedade, em caridade, né? E amor ao próximo. Né? Nessa pandemia, muitas pessoas precisam, né? De muita ajuda. Então, que possamos estar com os corações dispostos, né? A ajudar o próximo também. Exatamente. E como nós passamos na semana passada, nós vamos fazer as próximas semanas, né? Serão 4 semanas
que nós vamos trazer aqui os atributos de Cristo. Né? Semana passada a gente falou sobre honestidade e amor, e essa semana então a gente vai continuar aí também com os atributos de Cristo. Isso mesmo, e boa noite para quem está conosco, então a Daiane, David e a Vete, muito obrigado pela audiência e permaneçam conosco que hoje o assunto também será muito interessante. Vai render. Coloquem aí as opiniões de vocês também, conforme a gente for falando, as dicas, a gente adora dicas, a gente segue todas elas e a gente descobre que muitas delas facilitam muito a nossa vida, a nossa mudança de hábito, né? O nosso crescimento, planejamento, enfim, tantas coisas tem aí para que a gente possa fazer, crescer, evoluir. Dicas são sempre muito bem válidas. É verdade. Então coloque aí para nós. O que você está achando das nossas lives? Interaja, né? Para que a gente possa saber até onde a gente está alcançando tudo isso, né? Até onde nós estamos indo. Então vamos lá, Miriam, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre os atributos e hoje vamos falar 3, né? São 3, isso. Na semana passada falamos sobre 2, então hoje vamos falar sobre 3, porque é muito atributo, né? É muitas coisas interessantes que a gente veio estudando, então a gente colocou 3 hoje, para que a gente possa debater aqui, conversar um pouquinho sobre esses 3 atributos, virtudes e qualidades que nosso Salvador tem aí, para que nos seja de exemplo, né? Que nos arremeta aí também a sermos um pouco mais semelhantes a Ele nesses dias todos que virão. Exatamente, né? Às vezes a gente pensa muito em presente, né? Qual vai ser o meu presente? Que presente que eu vou dar? E eu lembro que teve um ano que nos foi feita essa pergunta: qual o presente você vai dar para Cristo? E aí? Qual o presente você vai dar para Ele? Né? Pode ser uma mudança de hábito, né? Algum hábito, de repente, que não seja tão bom. Você pode fazer essa mudança de hábito, pode ser desenvolver um desses atributos, né? Como a gente sempre fala, nós sabemos de nós, então nós sabemos reconhecer se realmente nós somos honestos, se nós somos amorosos, se nós somos humildes, né? Sim. Nós conseguimos reconhecer esses atributos em nós mesmos, né? E é importante reconhecê-los para que a gente possa aprimorar cada vez mais ou desenvolver aqueles que nós quisermos desenvolver. É verdade, porque lembrando sobre a outra live, né, todo ser humano é capaz então de desenvolver qualquer dos atributos que vamos falar aqui. Exatamente. Né? Basta apenas ter o desejo. Cristo não deixaria aí o seu legado para que nós seguíssemos se nós não pudéssemos desenvolver os mesmos atributos que ele teve, né? Então nós podemos sim desenvolver os mesmos atributos. É verdade. Podemos e devemos. Devemos. Seria muito bom se todos tivessem, né, essa consciência de desenvolver, né? Vamos lá. Dá certo, gente. Dá certo. Então, o primeiro atributo que a gente vai comentar, a gente vai falar aqui, é sobre a humildade. Né? A humildade. A humildade, ela é uma virtude de característica consciente, que nos faz sermos conscientes das nossas limitações, da nossa modéstia e da nossa simplicidade. E é incrível que a humildade, muitas vezes, ela é confundida com a pobreza. Né? E pode ser que uma pessoa pobre não seja humilde. É verdade. E uma pessoa rica seja muito humilde. Seja muito humilde, é verdade. Então a gente não pode confundir humildade com pobreza. Né? A humildade, ela não é se diminuir, mas ela também não é se vangloriar. Ela é te deixar livre, né? É você ser livre para você poder fazer e para você poder atuar conforme você quiser, né? Sem colocar restrições. Então você não se diminui, mas você também não se vangloria. A diferença, né, sobre pobreza e humildade, que a gente estava conversando, nas leituras que eu estava fazendo, das pesquisas, encontrei a diferença entre as duas. Isso é ótimo. Diz que a pobreza é uma mentalidade de miséria. E a humildade é uma mentalidade de abundância. Olha só. Né? Então, nem jamais pode ser confundida. Não então. tem como ser confundida, né? Então, se a pessoa ela é pobre, existem aquelas pessoas que... As situações que falamos que as pessoas são pobres de espírito, são pobres de coração, são pobres de visão, de conhecimento e tudo mais. E é aquela mentalidade realmente de miséria, de pobreza, de escassez, que o que eu já tenho é o suficiente. Ou até aquele pensamento que eu sou melhor que o outro. Esse também é um pensamento, é uma mentalidade de pobreza. Né? Você querer se achar, então vai contrário à humildade. Né? Que a humildade você não se vangloria. Mas tem uma mente abundante.
aquela pessoa que ela está sempre procurando estudar, sempre querendo fazer um curso novo, ela está sempre querendo conhecer novas pessoas, ter novas experiências. E normalmente quando a pessoa tem essa mentalidade mais aberta, ela vê as diferenças financeiras, né, raças e tudo mais, ela respeita isso, então ela é uma pessoa abundante. Não em dinheiro, mas porque quanto mais nós temos conhecimento, mais a gente abre a nossa visão e muito mais respeito a gente enxerga com o outro. Mas se nós temos a visão muito limitada, tendemos a sermos ignorantes. Exatamente. E na verdade, assim, todo aprendizado, ele acontece de uma maneira muito mais fácil quando nós somos humildes, né? Quando nós somos humildes, nós estamos abertos àquele conhecimento, porque quando você não é humilde, é aquilo que a Miriam falou, talvez você tente se sobressair na outra pessoa, ou não, isso eu já sei, imagina, né? Então, quando nós somos humildes, o conhecimento ele vem de uma maneira muito mais fácil. E esse conhecimento ele traz o quê? Sabedoria. E viver com sabedoria é muito melhor. Com certeza, né? E quando você se torna uma pessoa sábia, você sabe a sua responsabilidade, né? Você, diante das situações, qual a sua responsabilidade com as pessoas, né? Que é aquela que a gente fala, que você tem que respeitar a outra pessoa, entender as limitações de cada um, que a pessoa dá somente aquilo que ela tem, né? Isso é uma pessoa ter humildade, de você poder enxergar o outro como ele é. Além disso, ele não tem aquela arrogância, justamente, tipo assim, eu sei, então por isso que eu sou assim. E começar, tipo, a espezinhar a outra pessoa, ou querer aquela conversa que você tem e a pessoa só fala dela. Não presta nem atenção que a outra pessoa está falando, às vezes ali tem um ensinamento tão importante. Né? Daí você deixa de aprender, porque você acha que o que você sabe é o melhor que você pode fazer, e é o melhor que você tem, então todo mundo precisa saber daquilo. E você se torna uma pessoa arrogante. Então a pessoa perde a humildade e ela então se torna uma mente de miséria. Realmente. Que coisa, né? Que coisa. Então é óbvio, como a gente está falando dos atributos de Cristo, não tem como a gente não falar sobre Jesus Cristo. E o exemplo maior aí que ele deixou de humildade foi quando ele lavou o pé dos apóstolos. Ai, linda! Linda passagem do lava-pés. Isso. Então conta, né, que ele se ajoelhou e lavou os pés de todos os apóstolos. Mas aí você pensa, nossa, mas tá, e daí, né? Hoje na nossa cultura isso não faz sentido nenhum. Mas antigamente, para eles, essa lavagem de pés, quem servia fazendo essa lavagem era a pessoa que era mais discriminada socialmente, assim, né? Era a pessoa que era mais pobre, digamos assim, que não tinha privilégio social nenhum. Eram essas pessoas que serviam. É uma posição de humilhação. Né? Uma posição de humilhação, exatamente. Então, as pessoas, ao lavar os pés uma das outras, elas poderiam se sentir, de certa forma, humilhadas. E Jesus Cristo, muito sábio, claro, como sempre, ele serviu lavando os pés dos apóstolos. E aí? Por que será que ele fez isso? Tem um ótimo ensinamento nessa passagem, Tem um né? ótimo ensinamento nessa passagem, né? Então ali ele mostra que ele poderia escolher, né? Jesus Cristo era um sábio, ele era um mestre, ele conduzia multidões, mas ele escolheu servir, né? E ali então ele mostra que ele poderia ser o mestre, ele poderia ser o sábio, ele poderia ser servido, mas ele também poderia servir. Então não tem exemplo maior de humildade do que essa passagem de Jesus Cristo, né? Do que ele fez, de mostrar que eu escolho. Lembra que no começo eu falei que a humildade é ser livre? Então você é livre para fazer o que você quiser e não se sentir humilhado por isso, né? Então você é livre para de repente ir lá e varrer a praça do teu bairro. Sim, qual é o problema, né? Isso é ser humilde, é você se sentir livre para fazer ou para servir em qualquer posição social, digamos assim, que você esteja, né? Ora você é líder, ora você é liderado. Então, que exemplo maravilhoso de humildade ele deixou pra gente. É verdade. E ainda mais, quando ele foi lavar Pedro, ele perguntou, né? Mas por que você vai lavar meus pés, né? O senhor é o mestre e tudo. E ele fala aquela pergunta, né? O melhor é aquele que serve do que é servido. Isso. Né? Então, que nós possamos servir mais, né? Às outras pessoas. E esse simbolismo do lava-pés é realmente você conseguir enxergar a outra pessoa como igual. Exatamente.
Né? Porque perante os olhos de Deus somos todos iguais. Né? Então é nesse sentido que ele também quis mostrar que não importava a posição que ele tinha, o conhecimento, porque ele sabia muito bem quem ele era. Né? E os apóstolos, com a convivência, sabiam também quem ele era, da onde ele veio. Né? E ele mostrou que ele não precisava ser arrogante, não precisava ser maior do que ninguém. Né? Ele apenas veio para servir. Eu achei uma frase que eu achei bem legal em relação a isso, que fala assim, que frente ao orgulho, Jesus se humilhou. Frente à sabedoria, Jesus mostrou que tinha poder para ser o que ele queria e que não era prisioneiro de preconceitos e nem de discriminações. Né? Então, a humildade é realmente tomar o poder sobre a nossa vida. Né? Nós fazemos aquilo que nós desejamos fazer, independente de preconceito, né? Da recriminação das pessoas, mas é aquilo que eu quero e que eu posso fazer, então é o que vai ser feito. E com nenhuma conotação, né? Querendo mostrar para outra pessoa o que você tem ou o quanto você vale, né? Simplesmente pelo fato de você servir. E sem segundas intenções. Justamente, também, né? A humildade é bem isso, né? Você não espera. Né? Você faz sem precisar esperar que o outro faça alguma coisa, né? Tem uma escritura em Romanos, em Romanos 12, que ela fala que a questão da humildade é um equilíbrio. É a questão de equilíbrio que você tem com você mesmo. Ele fala que é entender o seu verdadeiro valor como filho de Deus, reconhecer que o seu sucesso vem de Deus e é Ele quem nos capacita. Uau! Então, se eu trabalho, se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições, se eu sou quem eu sou, é porque foi por Ele, né? Por Deus que me capacitou a ser assim. Então, por isso eu não posso ser mais do que ninguém, não posso me achar mais do que ninguém, pelas minhas posses, ou pelo meu conhecimento, ou pelo que eu acho que eu seja maior que o outro, né? E sim olhar com a outra pessoa de igualdade, né? Que todos somos filhos de Deus, né? Todos temos o seu devido valor. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E conta uma história que um rei morreu de fome. Pensa só. Um rei morreu de fome. Ele se perdeu na floresta e ele se recusou a fazer a própria comida. E morreu de fome. E aí você pensa, por que ele não fez sua comida? Porque para a cultura deles era humilhante que ele fizesse a sua própria comida. Né? Então, ao invés dele se humilhar, né, e aceitar essa outra condição, essa outra posição, esse outro conhecimento e preparar a sua própria comida, ele preferiu morrer. Né? Claro que é uma história, mas trazendo isso para os nossos dias, será que isso não pode acontecer conosco também? Né? Então, por que não, né? Por que não fazer a sua própria comida? Por que não, né? Às vezes o que a gente acha que é demais para nós é a vida de muitas pessoas. Claro. É a única vida, né, que a pessoa pode ser, que tenha, ou a única condição. Mas nós podemos sim ser mais um pouco humildes, né? Com certeza. E quanto conhecimento isso traz, né? Quanto aprendizado a gente tem. Nossa, as pessoas... Às vezes eu me surpreendo demais, assim, gente, olha só o que eu acabei de aprender com essa pessoa, né? 20 minutinhos ali de conversa, de tentar entender o que ela está fazendo, e ensina tanto, né? E as pessoas, quando elas são humildes, elas também, não se preocupam em te ensinar, né? Elas passam o conhecimento delas, porque elas não têm por que ficar retendo aquilo. Tem interesse, né? Não tem, né? E passa esse conhecimento adiante e a gente acaba enriquecendo ainda mais, né? Então, na verdade, a humildade, ela é uma troca. É uma troca. É uma troca, né? É uma troca de ajuda, é uma troca de conhecimento, é uma troca de serviço. Então, ora eu ensino, ora eu aprendo. É verdade. Ora eu ajudo. Ora eu preciso de ajuda, né? Então, essa humildade, ela é uma troca, e nós temos que aceitar essa troca. Nós temos que aceitar que em um momento eu ajudo, em outro momento eu preciso me deixar ser ajudado. Isso. Né? Eu preciso permitir ser ajudado. Né? Às vezes é mais fácil a gente servir o outro e querer ajudar todo mundo. Mas e quando você precisa de ajuda, é fácil? Né? Então, eu posso também ser ajudada, por que não? Né?
também faz parte aí da humildade. É uma questão de troca, gente. Coloquem isso no coração de vocês. É uma troca. Eu troco conhecimento, eu troco serviço, eu troco ajuda. Então, tenha essa rede de troca aí com você. E se você deseja ter esse ambiente aí de humildade, de troca, comece a pensar assim, comece a enxergar o que aquela outra pessoa precisa, que tipo de conhecimento você pode passar para ela, ou o que você pode aprender com ela, né? Então as pessoas, elas podem aprender, mas também podem te ensinar. É verdade. E essa questão da troca, ela é necessária, né? Essa questão de você... Muitas vezes as pessoas, por achar esses... Não que seja falta de humildade, mas pode ser que se ache autossuficiente. Acho que é a palavra. Ser autossuficiente, que eu não preciso de ajuda. Então, eu não preciso de ajuda, eu ajudo outras pessoas para não precisar de ajuda. Aí tem uma contrapartida, porque se eu permito que os outros me ajudem, eu torno-me uma bênção na vida daquela pessoa. Exatamente. Porque muitas das vezes nós podemos ser resposta às orações de quantas pessoas, de tantas ajudas que as pessoas precisam. Né? E nós podemos ser esse canal aí também de poder fazer com que a outra pessoa receba a sua bênção. Que essa pessoa possa ter a oportunidade de servir, que seja servindo a nós. Exatamente. Né? Então a gente tem que diminuir o nosso julgamento e aumentar a nossa aceitação. Né? O orgulho, ele é tóxico, ele aprisiona. Já a humildade, ela é libertadora. Terapêutica. Nossa, maravilhosa. É terapêutica, então vale a pena aí desenvolver e alimentar esse atributo. Sejamos humildes. Sejamos mais humildes, é verdade. Um abraço, Valsnei, que bom que você está aqui conosco. E um beijo, Anne e Vitória, que bom ver vocês aqui hoje. Isso mesmo. Boa noite, Cibele, Eliana, tudo bem? Que bom que vocês estão aí assistindo. Comentem, compartilhem, tá? Algumas dicas sobre como a gente pode ser mais humilde. Porque muitas das vezes a pessoa diz, não, mas eu sou uma pessoa humilde. Se eu achar alguém mais humilde, eu piso em cima. Não, mentira. Mas vamos lá, temos dicas para que as pessoas possam ser um pouco mais humildes, né? De repente a pessoa tem aí um pouquinho mais de... Ou desenvolver um pouquinho mais. Desenvolver um pouquinho mais, né? Então, uma das dicas é ouça mais e fale menos. É aquilo que nós estávamos falando. As pessoas têm muito a nos ensinar, nos mostrar, nos dar uma perspectiva de vida diferente, né? Que cada um vive de uma maneira, cada um pensa e age, né? Na maneira do ambiente que convive. Então isso pode nos trazer muitas clarezas, muitas ideias, muitas dicas. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado, eu nunca tinha visto isso. E de repente, olha aí o aprendizado que você tem, olha aí a troca que acontece. Então, por isso nós temos uma boca, duas orelhas, a gente vamos ouvir mais e falar menos. Eu tenho uma experiência muito legal com isso. Eu lembro que uma vez eu li que a gente tem que cuidar, acender a luzinha do preconceito. Então, sempre que alguém te fala alguma coisa e você pensa, você vai torcer o nariz, ou vai pensar, minha nossa, o que é isso? Opa, deixa essa luzinha acender. E aí, ao invés de você torcer o nariz, você pergunta, mas o que é isso? E aí você vai aprender. E foi muito interessante que teve uma vez que eu estava conversando com uma moça, talvez seus 21, 22 anos, e aí eu falei assim, que legal, você tá na fase de vestibular, o que você quer fazer? Você vai fazer uma faculdade e tal? Ela, não, eu já sei muito bem o que eu vou fazer. Eu, que legal, o que você vai fazer? Vou ser mochileira. Na hora eu fui torcer o nariz assim, eu falei, o que é isso? Gente, confesso pra vocês que eu saí dali com vontade de ser mochileira. Olha aí, uma perspectiva de vida diferente. Uma perspectiva de vida diferente. Então, gente, coloquem isso, essa luzinha vermelha pra vocês. Um sinalzinho do preconceito. Quando vocês forem torcer o nariz ou virar a cara, pergunte, mas o que é isso? Opa, e aí vocês vão aprender muita coisa. Viu só? Então, ouçam mais. Ouçam. Então, vale a pena. Uma outra diquinha aqui, ó. Ajude o outro sem esperar nada em troca. A gente já conversou aqui, né? É uma via aí de mão dupla, né? Que se eu ajudei você e não foi você que me devolveu, mas vai ser outra pessoa, vai vir essa ajuda por uma outra mão. Né? Então, a gente não precisa esperar nada em troca. E muito menos cobrar, né, essa ajuda. Mas é que eu te ajudei aquele dia, mas é que você só tem isso porque fui eu que falei, fui eu que te indiquei. Né? Que chato isso, né? Vamos então, tipo, fazer a coisa, deixa a pessoa fluir e segue a vida. Né? Esquece que fez ajuda. Esquece. Sem esperar nada em troca, realmente você esquece, porque é um serviço, né? É um serviço.
Exatamente. E faz tão bem pra gente. Nossa, é tão bom saber que você ajudou alguém, né? É bom. Aí fica só assim, tipo, entre a gente, não precisa ficar espalhando pra ninguém, né? É tão gostoso isso, você saber que você conseguiu deixar uma pessoa melhor, né? Uma vida melhor, né? Olha só que coisa boa, né? Verdade. Mais uma aqui. Essa aqui Ai. precisa aprender a controlar o nosso temperamento. Que é aquela questão da luzinha vermelha do julgamento. Então, muitas das vezes a gente não é humilde para ouvir, a gente não consegue ver, se pôr no lugar do outro, entender aquela situação, e a gente julga e a gente explode, né, fala com raiva e fala, mas é que eu não faria assim, é porque não é desse jeito, mas existem mil maneiras de fazer uma coisa, né? Existem mil maneiras de abrir uma porta. Não é só a nossa vida que é perfeita. Justamente, né? A gente não sabe a história que tem por trás do acontecido, de por que a pessoa fez isso, agiu daquela maneira, falou e tal, né? Então, vamos aprender a controlar o nosso temperamento. Os acessos de raiva, de ciúme, as crises todas, né? Que isso também... Não é uma coisa fácil. Não é, gente. Né? A gente já recebeu várias questões. Tá, muito legal. E como eu faço isso? Justamente. Como eu faço isso? Né? Se conhecendo. Não tem outra forma que não seja você se conhecer. Então, aquilo que pra mim pode me surgir como um sinalzinho de opa, agora eu tenho que perguntar o que é isso, pra você pode ser tão natural e tão sem graça e tão, nossa, sem sentido, mas de repente aquilo que me faz explodir não é o que te faz explodir. Então a gente precisa se conhecer. Quando eu me conheço e que eu sei que aquilo vai me fazer eu me explodir, eu consigo me controlar, né? Consigo olhar, opa, estou percebendo que eu estou indo para um lado errado, ou eu consigo de repente até me tirar daquela situação, né? Ao invés de eu falar, vá, né? Posso falar, gente, boa noite, estou indo dormir. Então eu tenho essas opções, né? Eu lembro que aconteceu uma vez um episódio que envolveu o meu filho, e foi uma situação bem complicada. E a gente, quando é mãe, a gente às vezes até perde a cabeça por causa dos nossos filhos, né? E eu lembro que o meu filho chegou pra mim e falou assim, mãe, me desculpe, eu sinto muito, porque trouxeram algumas consequências. E eu falei pra ele, não sinta, quem tem que sentir sou eu. Porque no momento, quem escolheu fui eu, né? Então, se eu magoei alguém, se eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado, eu poderia ter ficado quieta, né? E de repente eu decidi não ficar quieta. Então, assim, a gente tem que assumir essa responsabilidade pra gente e ver o que a gente pode melhorar. Então, eu sei muitas coisas que me fazem explodir, que me fazem, de repente, ser grosseira com outras pessoas. E eu tenho que me policiar para cuidar para que isso não aconteça. Então, o fato de você querer mudar já é a principal do como fazer, né? Então, quando você tem esse desejo, você já está aí no caminho do como fazer. Justo, né? E aí você começa a se conhecer, começa a olhar para você. Eu sei que às vezes a gente não se enxerga tão bem, a gente olha e fala assim, não, mas eu não sou assim, nossa. Todo mundo fala que eu sou teimosa. Não sou teimosa, gente. Imagina. Espera, uma pessoa fala, duas pessoas falam, três pessoas falam. Opa, olha lá a luzinha acendendo. Será? Será? Começa a prestar atenção, né? Então hoje eu consigo perceber, quando eu tô sendo teimosa, eu falo, tá bom. Vamos escutar de novo, vamos começar tudo de novo. Porque às vezes a gente não consegue perceber, né? A gente consegue perceber o quanto a gente é bondoso, né? Quanto a gente é caridoso, quanto a gente é, né? Amoroso. Mas alguns defeitinhos às vezes a gente não consegue perceber, mas é importante. Por isso que é importante ter pessoas ao lado que vão te falar essas coisas, né? Então, parar para ouvir. Ouça. Você podia chegar um pouquinho mais pra cá, que eu tô vendo que você tá saindo fora do... Ai, eu me mexo demais, ela já me falou isso, ela me falou isso várias vezes, gente, mas eu... É pra não fugir, gente. Diz que a live passada eu até sumi. Deve se divertir, né? A gente se diverte sempre. Uma outra dica foi o que ela acabou de dizer. Ter o desejo de ser cada dia melhor.
Né? Por que não então ouvir realmente aquele aviso, né? Tipo, olha, ultimamente você anda meio irritado, ultimamente você anda meio grosso, né? E é um sinal de alerta. E vamos então a cada dia melhorar, a cada dia progredir e ser um pouco mais humilde, aceitar essas coisas, né? A gente não é 100% sempre, gente. Não, gente, não. Não surta também. Claro. O importante é saber reconhecer isso. Isso mesmo, né? A gente sobe no salto de novo. Vamos lá. A caridade. Nossa, a caridade. A caridade, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Thomas S. Monson, que ele fala assim: há uma necessidade concreta do tipo de caridade que dá atenção àqueles que passam despercebidos, esperanças aos que estão desanimados e ajuda aos que estão aflitos. A verdadeira caridade é o amor em ação. A necessidade de caridade existe em todo lugar. Eu adoro, porque parece que resume tudo o que é caridade, né? A gente enxergar as pessoas que de repente não é todo mundo que está enxergando, estender a mão para aquela pessoa que precisa de ajuda, que às vezes as pessoas não estão enxergando aquela situação. E em todo lugar precisa da caridade. Em todo lugar. E de todo lugar alguém precisa de alguém. Alguém precisa de alguém. Em todo lugar alguém precisa de alguém. A caridade, pelo Tomás de Aquino, ele definiu como a amizade do homem por Deus. Ai, que lindo. Eu achei bem bacana, né? Que é você sentir caridade, você sentir empatia, né? Pela outra pessoa, você ter um sentimento de afeto, realmente de consideração pelo outro, né? E nada melhor do que a amizade do homem por Deus. Ai, que lindo. Bonito, adorei. Peguei também. E ele continua, né, Tomás de Aquino, para ele, a caridade é a virtude mais excelente de todas. Uau. Pra ele. Daí eu fui lendo, né, toda a questão, e ele compara a caridade com o mesmo grau que ele compara o amor. Então, por isso que para ele é a mais excelente de todas, você sentir caridade pela outra pessoa. Então, a caridade, ela é o verdadeiro sentido de você ser benevolente, de você ser bom. É o transbordar a bondade. É o transbordar. É tão interessante a gente poder saber, né? Que saber se você é caridoso ou não, se você é amigo de Deus ou não, né? Se você tem amor dentro do seu coração. É o amor em ação. É o amor em ação. Vamos agir. É verdade. E ele fala também que a caridade é você não olhar as imperfeições, mas sim as qualidades das pessoas. Perfeitos, todos nós, né? Sabemos que ninguém que estamos nesse processo ainda de perfeição aí. E ele fala que é quando você olha a pessoa e você vê aquela pessoa como ela é, como Deus olha para ela. Então, defeitos, né, a gente sabe que as pessoas têm, mas não é isso que lhe sobressai e não é isso que lhe enche os olhos. O que lhe enche os olhos é o outro lado bondoso da pessoa, é você enaltecer as qualidades, é você incentivar que aquela pessoa melhore. Então, isso é você ter caridade pelo outro. É ver que é um ser humano como você, né? Sim. Que tem as mesmas necessidades, e inclusive as mesmas possibilidades e também tem a mesma capacidade que você, né? Nós somos todos seres humanos, filhos de Deus, todos nós temos a mesma capacidade, os mesmos privilégios, né? Que afinal de contas, Deus é um pai amoroso, né? Que ele com certeza não vai fazer distinção de ninguém. Não vai. A caridade também, ela facilita o perdão nas ofensas. A pessoa caridosa ela é mais propensa a perdoar mais rapidamente. Mais rápido, ela perdoa mais rápido. Eu achei bem interessante. E não é aquela caridade, eu também achei bem o que o Tomás de Aquino colocou, que não é aquela caridade de dar esmola. Não é essa caridade que ele se refere. Por isso mesmo que não é um atributo de Cristo essa caridade de dar esmola. Né? Porque a gente pensando na sociedade em que a gente está, se você dá dinheiro, contribuições, essas coisas para as pessoas na rua, no sinaleiro, ou instituições de caridade, a um longo prazo não traz benefício para a pessoa, se você parar para pensar. Ah, sim, porque não ensina a pescar. Isso, você não está acrescentando nada na vida da pessoa e você também não está servindo aquela pessoa. Porque ela pega
dinheiro, vai fazer, né, o que ela quiser, mas ela não aprende com aquilo, ela não valoriza aquilo que você está dando para ela. Então não é a caridade de dar esmola. É a caridade de você justamente ensinar, você ouvir a pessoa, por que você está passando por essa dificuldade, o que está acontecendo. Então eu vou lhe ajudar. Eu não tenho estudo, vou lhe ensinar alguma coisa, vou te mostrar como é que faz, e então você vai conseguir o seu sustento. Então isso é você ter caridade pela outra pessoa. Eu achei bem interessante. Nossa, legal. Bem legal. Que se a gente for voltar ao tempo de Cristo, as pessoas pagavam dízimo, né, e ajudavam as outras pessoas justamente na porta do templo e tudo mais, nas escadas, e elas faziam questão de mostrar, né, o quanto estavam dando de esmola e fazendo aquele alarde e tudo mais, mas não era isso, né. E a gente volta naquela questão também da viúva, quando ela foi pagar o dízimo dela, né? Que todo mundo tava lá colocando aquela moedinha, fazendo aquele barulho das moedinhas, né? E colocando um pouquinho, e colocando bastante, e Cristo estava observando tudo isso. Então chegou uma viúva, ela colocou uma moedinha, né? Dependendo da história, que vai ter, são 3 moedinhas, uma moedinha. E aí ele pergunta, né? Quem desses que deu mais? Mas foi o fulano lá que ele colocou tantas, aí fulano colocou tantas. E ele fala, não, né? Foi ela, aquela senhora, porque ela deu tudo que ela tinha. E não foi só, ela não deu só o que ela tinha. Ela deu de coração. Isso. Essa é a diferença. Do que você dá daquilo que te sobra. E você fala assim, eu vou dar 2 sapatos, que eu comprei mais 3. Né? Aí você tá dando o que te sobra e você tá tipo dizendo que você tem mais aquilo. Mas do que você, tipo, você tem só 2. Você dá 1 para outra pessoa. E você fica com 1 para você. Então isso é uma caridade. É você dar aquilo que não está te sobrando, mas você faz aquilo com o coração. Ai, que lindo. Por isso que fala que é um gesto de amor, então, né? É um gesto de amor. Porque quando você só dá aquela esmola, você realmente não, às vezes nem olha para a pessoa, né? Justamente. Não reconhece aquela pessoa, né? Não presta atenção nela. Então quando você para observar, para conversar, para entender. Justamente. Então aí você consegue desenvolver um gesto de amor. Isso, porque muitas das pessoas até não dão esmola justamente por isso. Eu vou dar, vai ir no bar, vai beber, vai usar droga, vai fazer tal coisa. Mas tem muitas pessoas que realmente elas estão numa situação que elas necessitam de ajuda. Né? Imagine, chegar ao ponto, imagine você aí assistindo a nossa live. De você chegar a um ponto na sua vida que você não tenha condições nenhuma e que a última opção é você sair na rua pedir comida ou dinheiro. Como você se sentiria? Com a vida que você tem hoje, com tudo mais, e chegar a um ponto que você não tenha mais, e a única solução que você vai conseguir, algum alimento, você vai ter que sair na rua. Para a pessoa chegar nesse ponto, não é fácil. E muitas das vezes, se a gente for parar para analisar, essas pessoas que estão pedindo, muitas vezes elas estão pedindo ali, mas tem uma mãe em casa doente, uma avó doente, uma criança necessitando, né? Enfim, muitas dificuldades. Então, quando a gente realmente simplesmente pega uma moedinha e dá pela janela do carro, né? Ou joga dentro de um chapéu, alguma coisa, realmente a gente não está enxergando o outro. Né? A gente está simplesmente, tipo... Cumprindo meu papel. Acho que nem cumprir o papel, porque... É mais pro ego. Tipo, eu ajudei alguém hoje. Entende? Mas, tipo, realmente você sentou ali do lado, né? Pra saber a dor daquela pessoa. Né? Então, isso é caridade. Né? Você dá com o seu coração. E a gente acaba aprendendo tanto, né? E ouvindo tantas histórias de pessoas que tinham tanto e que por um vício acabou sem família, sem perspectiva, inclusive, né? De pessoas que vieram de outros estados, de outros países. Então, justamente quando você para prestar atenção, você aprende, você compreende, e aí você consegue, de repente, perceber no que melhor você pode ajudar, né? Como a Miriam falou, às vezes é com o teu conhecimento, né? Ensinar aquela pessoa a fazer alguma coisa para que ela possa se sustentar, né? Ter a capacidade dela mesmo, né? Se desenvolver. Sim, acho que até dela resgatar a própria dignidade, isso, né? Ela saber que ela tem valor, que o que aconteceu foi uma tragédia, uma catástrofe, ou enfim, né? Foi a situação, mas que ela consegue com tudo isso dar a volta por cima, porque existem pessoas boas estendendo a mão sem julgamento, né? E sem jogar na cara, cobrar, né? As próprias escrituras falam que a tua mão direita faz, a esquerda não saiba. Não precisa saber. Né? Acho tão interessante isso, né? Como que vai ficar com a mão para trás, mas é que realmente você não precisa sair por aí falando o que você faz. Né? E muito menos, acho que hoje também tem essa questão da mídia.
você tá lá fazendo uma doação, fazendo alguma coisa e tira uma selfie, doando não sei o que, fazendo tal coisa. Acho que não tem essa necessidade, né? Isso não é caridade. A caridade, ela não se mostra, ela não precisa aparecer. A caridade, quando você faz de coração, é aquele momento que você está conversando em família, está conversando com amigos e você conta o que você aprendeu, não o que você fez. Aí hoje, menina, fui no mercado, tinha um lá na esquina pedindo, peguei um pão e dei. Não isso. Né? Tipo, nós tinha um na esquina lá que olhando, observando e vi que estava embaixo da outra árvore tinha um bebezinho com uma mulher. Né? Nossa, que situação, né? Chegar a esse ponto, né? Quem já passou fome, eu já passei fome, já sei quanto a fome dói, né? De você ver o filho e não ter o que comer, e você não ter realmente de onde esperar, de onde vir, né? A única coisa que te mantém é a fé, que alguém vai ser a resposta da sua oração. E você recebe aquilo, né? E realmente você não conta, né? Do que você fez, mas sim aquele aprendizado, né? De você poder compartilhar a dor com o outro, né? De você ouvir aquele chamado, né? De você ouvir aquele chamado. De ser a resposta daquela oração. É, né? verdade. Então a caridade, na verdade, ela acolhe o sofredor, mas ela coloca a luz nas mãos daquela pessoa que doa, né? Isso mesmo. E tem o tema, né, que é do grupo de mulheres maior do mundo, né? Que é a Sociedade de Socorro, que ela tem o lema como a caridade nunca falha. E é realmente, né, em todas as tragédias que estão acontecendo com esse Covid, né? Quanto caridosos nós fomos. Na verdade, a gente viu um país, né, se movimentar em prol de outras pessoas. Eu acho que isso foi uma lição linda que ficou de mostrar que nós brasileiros temos essa percepção, né, esse olhar, essa visão, esse coração, né, esse amor em ação por tantas pessoas. E tantas coisas aconteceram nesse período que a gente consegue observar o quanto nós somos caridosos. Que país maravilhoso que nós temos, né? É verdade. E o quanto a gente pode aprender com tudo isso, né? Com a dor do outro, que é uma situação que você não sabe. Você está bem hoje, amanhã você não sabe. Né? Que pode ser que você esteja precisando que alguém venha te trazer comida na sua casa. Né? Porque você não pode sair, porque você está em isolamento. E precisar contar com o outro. Então, se você tem essa questão de melhorar a sua caridade, pense nisso, né? Ninguém está ileso disso, ninguém, né? Todos nós podemos passar por isso, chegar a essa situação, e nós vamos precisar sim um do outro. Então, que nós possamos ter com quem contar, né? Nesse momento. E como ser caridoso, então, né? As dicas. Então, Edivan, Fábio e Jane, boa noite. Que bom que vocês estão aí. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Então vamos lá para as dicas. Vamos ver. 2 coisas que a gente tem que abrir mão para que nós consigamos fazer ou ser caridosos a partir de agora. Opa! Egoísmo. Eita. E orgulho. Então, sei que era mais fácil. Tira isso. Não podemos ser egoístas e nem orgulhosos. Né? E aí, o que a gente pode fazer, então? A primeira dica aqui é deixar Deus guiar os nossos passos. Quando isso acontece, gente, sem demagogia, sem exagero, realmente você ouve Deus te chamar, né? E é justamente naquele momento que você chega até aquela pessoa fala, eu estava orando por isso, né? Então a primeira coisa é deixe Deus guiar os seus passos. Ele vai saber que ele vai ter com quem contar. Então não importa muito se você acredita em Deus, importa muito mais é se ele acredita em você. Então a partir do momento que você se deixa guiar por ele, ele sabe com quem ele pode contar. Ele sabe que se acontecer alguma coisa com os filhos dele, ele sabe quais são as pessoas que ele vai bater lá na portinha e ele vai chamar. E você vai ouvir, né? E você vai poder atender esse chamado. Então, permita que isso aconteça na sua vida. Quando eu era criança, lembrou agora que aconteceu justamente isso. Nós estávamos numa situação bem difícil. E a gente tinha um cachorro muito bravo. Ele era, nossa, muito selvagem. E ninguém entrava dentro de casa. E a gente morava numa casa de madeira e de repente a gente ouviu passos. E a situação estava bem crítica, que a gente ouvia assim, ai, vai dormir que a fome passa, né? Aí a gente ouviu o passo e o cachorro balançando o rabo, falava, não tem ninguém para fora de casa. E de repente tinha um rapaz na porta com muita compra do mercado. Né? Então ele também não sabia o que ele estava fazendo ali e a gente também não sabia o que ele estava fazendo lá. Mas a gente ficou super feliz porque a gente, né, tinha comida em casa.
E ele então entrou e conversou com o pai e falou que, olha, eu não sei, mas eu ouvi uma voz dizendo que eu tinha que passar no mercado e que eu tinha que vir aqui. Né? E ele simplesmente deixou então que Deus guiasse os passos dele, né? E a gente realmente estava pedindo porque a gente tinha alguma coisa para comer e a gente não tinha nada para comer. Né? E eu lembro que tinha coisas que eu nem sabia o que era. na época, né? A gente nem sabia o que era. E a gente pôde ter pelo menos aí, acho que alguns meses, pelo menos, de comida em casa. Porque alguém se deixou, então, que Deus guiasse os seus passos. Então, você pode ser, sim, a resposta da oração de alguém. Com certeza, com certeza. E Deus, Ele vai fazer com que aconteça. Sim. Com você ou sem você. Mas eu acho muito melhor que seja comigo. Então, se permita e vivam aí experiências maravilhosas. Maravilhosas, né? Tanto de doar quanto de receber. Lembrem sempre dessa troca, gente. Né? Então, ser humilde é ter essa troca. É saber doar, mas também saber receber. Né? Aceitar receber. Aceitar que Deus também pode te ajudar, né? Por que não? Você também é merecedor, não é? É verdade. Segunda coisa, agradeça cada dia. Opa! A gente vai falar muito sobre isso agora, porque é o nosso próximo atributo aqui. Isso. Mas agradeça todos os dias. Terceira, praticar o desapego. Nós já fizemos uma live só sobre esse assunto, né? Como desapegar, por que desapegar, a importância de fazer o desapego. Então, quando nós não temos esse apego com as coisas materiais, né? Essa necessidade, fica muito mais fácil, né? De a gente praticar a caridade, né, Miriam? Nossa, com certeza. A caridade fica muito mais Fica fácil. muito mais fácil, com certeza. Quarto, entender e se preocupar com o outro. Sabe aquele negócio que você pergunta para a pessoa, como você está? Né? Essa frase ela já virou tão clichê que às vezes a gente nem presta atenção no que realmente a gente está perguntando, né? E aí fica no, como você está? Você só quer ouvir um tudo bem e prosseguir, né? Cada um na sua direção. Mas quando você se preocupa com o outro de verdade, como você está, tem uma entonação diferente. E a pessoa ali sabe que ela pode realmente falar como ela está de verdade. Né? E às vezes é só isso que ela precisa falar. Alguém que ouça. Alguém que ouça. Né? Ou que abrace. Ou que abrace. Tudo bem que agora a gente está podendo, mas em breve. Logo, logo. Cenas do próximo capítulo. Quinto, demonstrar sentimentos. Né? Então às vezes a gente fica aguardando aquilo, né? Eu amo, mas ela sabe que eu amo. Né? Eu senti falta. Mas imagina, ela sabe que eu senti falta. Não vou mandar mensagem. Então demonstre os seus sentimentos, né? É muito mais fácil você amar muito mais quando você realmente diz que ama aquela pessoa, né? Às vezes ela tá triste e ela ouve um eu te amo, né? Faz tão bem, né? Nossa, lava a alma. Sexto, se disponibilize para ouvir o próximo, né? Que cai naquilo do se preocupar com o outro, né? Que é o ouvir. Nossa. E às vezes o ouvir é você que estava precisando ouvir. O mais engraçado de tudo isso é que isso muitas vezes acontece. E é uma situação interessante, porque quando você para ouvir alguém... Só um pouquinho, galera. A Meg está por aqui. Deu ar. Quando você para ouvir alguém, você dá para ela o que é mais caro, que é o seu tempo. Realmente. É você realmente parar para ouvir a pessoa, né? Para se consolidar com ela, para poder abraçar ela e realmente se importar. Que muitas vezes é aquilo que você falou, né? Aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Então tá bom. Né? Às vezes a pessoa, tipo assim, tá tudo bem. Esperando que você olhe a careta que ela fez de triste, mas você tá ali fazendo outras coisas e não prestou atenção. Né? Então, quando você para realmente para ouvir, disponibiliza o seu tempo pra pessoa, gente, faz tão bem. Realmente, faz tão bem. E o último, comemore conquistas. Ótimo. Não as suas, do próximo. Do próximo. Comemore as conquistas do próximo que tá ali de você, do teu irmão, da tua mãe, do teu pai, do teu esposo, de todas as pessoas. Comemore, vibre com a conquista dos outros. Nossa, é muito bom também, né? A gente ser feliz com a vitória, né? Claro, Do outro. claro. A próxima. Então, tem 2 tipos de caridade. Tem mais caridade? Ai. A caridade gestual, que é justamente isso, que é o carinho fraternal. É você abraçar, é você ouvir, é um aperto de mão, é
é o contato que você tem com a pessoa, né? Um sorriso, né? Imagina que interessante isso. Então, esse é a caridade fraternal. É você passar na rua, a pessoa dá bom dia, você responde bom dia, você sorri, você oferece lugar no ônibus, você não se irrita, né? Deixa a pessoa do trânsito passar na sua frente, deixa ela ir, né? E sem problema nenhum. Então, isso é a caridade gestual. Então, e é aquela caridade que consola os necessitados. Mas não é a esmola. Que não é esmola, é o se preocupar. É o se preocupar. Então, é justamente chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, né? E estar ali, ouvindo a pessoa. Então, essa é uma caridade gestual. A outra caridade é a caridade passiva, que é aquela caridade moral. É aquela que ela dá... Quando a pessoa te ofende, fica gralhando e você fica... Porque você não quer ofender a outra pessoa. Então, quando você silencia diante de uma ofensa, quando você não repudia o outro por você estar sendo humilhado, né? É uma moral que você tem com a outra pessoa. Não, eu não gostaria que fizessem comigo, então eu não faço com a outra pessoa. Então, essa é a caridade, que ela é passiva. Né? E ela é passiva de carinho, de amor. Que às vezes a pessoa estoura e depois a pessoa vem até te pedir desculpas, né? Pelo que aconteceu. E se você às vezes percebe isso, talvez não transforme numa situação mais chata, mais delicada, né? Então, às vezes... Mais demorada para resolver. Realmente. Então, gente, vamos lá. A caridade nunca falha. Caridade nunca falha. Gente, então agora a próxima. Gratidão. Sejamos gratos, né? A gratidão, na verdade, ela é poderosa. Ela é o que verdadeiramente pode transformar as nossas vidas. Né? Então, ser grato é a gente conseguir reconhecer tudo de bom que tem em nossa vida. Né? Tudo o que nós temos. Né? E falta coisa aí falta tempo pra gente agradecer tantas coisas que nós temos, né? É só olhar ao redor, perceber o quanto nós devemos ser gratos por tudo que nós temos, né? E a gratidão também, ela vai ser mais ainda eficiente quando você agradece, não quando as coisas estão boas. Porque é fácil você agradecer que está tudo bem, né? Que você está com saúde, que você tem casa, que você tem trabalho, que você tem família, que você tem, né? É muito fácil ser grato, né? Mas quando você não tem, quando você perde, né? Aí então a gratidão, ela fica realmente muito mais eficiente. Porque embora passamos por momentos difíceis, as situações, né, que são colocadas e pelas turbulências da vida, quando nós somos gratos diante disso tudo, nós nos tornamos mais resilientes. E então nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais bondosos, mais caridosos. E aí segue tudo, né? Mas quando a gente agradece diante da turbulência, a gente tem que lembrar que a vida é um presente. Isso, seja grato, né? Apesar das turbulências que estão acontecendo, né, com essa pandemia toda, nós somos muito gratos, porque nenhum de nós precisou ficar internado, precisou passar por todas as questões que o Covid impõe. Todos nós temos saúde, todos nós estamos bem. Não só a questão do Covid, né? Não é só ele que traz qualquer alteração de saúde, mas tantas coisas acontecem. Né? Então, a gratidão, na verdade, ela vai transformar a sua vida. Sim. E ela é muito mais do que uma palavra de obrigado, uma palavra de agradecimento, é uma visão mesmo, né? É uma forma de você acordar e já acordar olhando tudo que você tem de melhor, né? Todas as coisas que você deve ser grato. Então, é uma forma de você ver. E estudos comprovam que pessoas que são gratas, elas são mais felizes. Elas têm uma saúde física, uma saúde mental melhor. A gratidão, gente, ela não deixa com que a ansiedade seja alimentada, né? Porque a ansiedade é aquela busca do que você não tem, né? Ou do que você gostaria de ter. E a gratidão não te permite alimentar a ansiedade. Olha que coisa boa aí. E sabia que ela também ajuda na depressão? Sim, imagino, né?
Que, né, quando você se reclusa, né, na questão da depressão, você fica vendo aquilo que você não tem e olha pro passado, eu tive, eu tinha. E quando você começa a ser grato pelo que você tem no momento presente, por isso chama-se presente, você também diminui os riscos de entrar em depressão. Olha só, então vamos praticar a gratidão. Sejamos gratos. Sejamos gratos. Então, todos nós temos razões para sermos gratos, né? Por onde eu começo? E aí, como eu faço para ser grato? Vou te dar uma dica só. Opa. Lápis, caneta e faça uma lista. Faça uma lista que vocês vão ver que vai ser difícil vocês contarem todas as bênçãos que vocês têm, todas as coisas às quais vocês devem ser gratos, né? Faça essa lista. Faça o caderninho da gratidão, né? O potinho da gratidão. Que as crianças adoram. Isso, eles adoram mesmo. É importante também ensinar para as crianças o que é a gratidão, né? O que é ser grato. É realmente transformador, porque é uma mudança de olhar, é uma mudança de visão. E você consegue ver. A gratidão você sente, você vê, você experimenta. É um sentimento que envolve realmente. É verdade. E além disso, você consegue reconhecer e valorizar o que é bom. Apenas você dizer obrigado. Obrigado por isso. Então, nossa, eu sou grato pela ajuda que você me deu, pelo isso, por aquilo. Quando você expressa isso, você começa a pensar. E automaticamente, quando você começa a fazer essas questões de gratidão, o cérebro ele solta a dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Só que potencializado quando você usa a palavra gratidão. Ao invés de muito obrigado. É como se abrisse um fluxo do dar e receber na sua vida. Então, você vai dar sem esperar nada em troca, mas a vida vai lhe devolver isso. E você se sente tão bem quanto um tapinha nas costas, assim, né? Mas é muito mais. Que daí o teu cérebro entende, tipo, nossa, então eu vou receber isso do universo. E realmente você recebe, porque então você não está uma pessoa ansiosa e muito menos depressiva. Você está naquele momento sendo grato pelo presente, que é a própria vida. Lembra só, a gente já conversou sobre isso numa live, que a gente atrai tudo aquilo que a gente fica pensando, né? Então, quando eu penso, eu não quero que isso aconteça, não quero, aquele não quero não é tão insignificante que o que você fala depois é o que vai acontecer. Então, por isso que é importante a gente olhar pro que a gente é grato, porque nosso pensamento vai estar lá, naquele ponto de gratidão. E mais daquilo vem, né? Mesmo. Então, se eu sou grata pela saúde, mais saúde eu vou ter. Então, a gratidão é uma forma de olhar e olhar as coisas boas que nós temos, né? É você criar um novo hábito. A gratidão é um novo hábito. É uma nova maneira de você ver a vida, de você perceber os pequenos gestos, os pequenos detalhes, porque tudo está nos pequenos detalhes. É muito fácil você, no final do dia, olha só como é que a gente é, né? No final do dia, que a gente vai agradecer o dia que a gente está passando. Né? Mas a gente esquece de agradecer durante o dia as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque daí a gente vive naquela correria, chega no final do dia, Senhor, agradeço pelo dia que tive hoje, foi ótimo. Então, o que houve nesse meu dia do qual eu realmente sou grato? Né? Se a gente faz o caderninho da gratidão, o potinho da gratidão, ou você agradece conforme as coisas vão acontecendo, te dão muito mais lucidez e o teu cérebro guarda muito mais essas emoções, essas reações que você faz quando você agradece. Né? Então, amanheceu, tá sol, agradeço o sol, tá chovendo, agradeço a chuva. Daí você já começa esse ato de agradecer, que você vai sentir a sua vida fluindo durante todo o dia. E no final do dia, quando você parar para agradecer o que você já estava agradecendo, você vai ver que você vai ficar lá horas. Você vai lembrar de tudo, né? Vai lembrar de tudo, é verdade. E essa pandemia é o que não fez, além de demonstrar o quanto nós somos gratos por tudo que nós temos, né? O quanto a gente imaginou que sentiria falta de coisinhas tão pequenas, né? Como sair na rua, como poder levar as crianças para um parque, né? Poder visitar a família, tantas coisas que a gente já não faz há meses, né? Quanto a gente percebia que a gente tinha essas coisas, né? Às vezes a gente só percebe quando perde, né? Então é importante a gente ter essa mudança de olhar aí para que sejamos gratos. É isso mesmo. E aqui então tem 4 atitudes simples que nos faz ter essa visão, ter esse olhar de gratidão. A primeira é sorria.
Se depender disso, né? A gente duas paraquedas. Ai, que até com dor tanto rir. Quando você sorri para alguém é uma forma de gratidão. É muito legal. Então agradeça aquele ser humano que acabou de passar por você. Sorria para ele. Quando você sorri e agradece, fala gratidão por o seu caminho ter cruzado o meu, né? Então seja grato para aquela pessoa com um sorriso. O sorriso vai iluminar até a vida daquela pessoa que só passou por você. Verdade. Segundo, faça elogios. Lembrando que esses elogios eles têm que ser sinceros. Verdadeiros, né? Verdadeiros, exatamente. Então faça elogio, né? Então às vezes um elogio ele pode alegrar a vida de uma pessoa ou pode fazer com que a pessoa veja uma perspectiva que ela nunca viu nela, né? Às vezes você elogia uma pessoa e ela fala assim, nossa, mas eu sou isso mesmo? Né? Nunca tinha percebido. E aí ela começa a perceber o quanto ela tem de qualidades ali. Então, elogie as pessoas. Saiba agradecer elogios recebidos. Ai, que difícil. Às vezes a gente fica, né? Ai, que vergonha. Não, imagina, não. capaz. Ai, gente, imagina. Agradeça. Receba. Receba aquele elogio para você. Tenha gratidão por ele, para que ele se multiplique ainda mais aquela qualidade em você. Então, agradeça seus elogios. Os elogios recebidos, né? Demonstre paciência. Ai. Que também é um atributo de Cristo, né? Verdade. Um dos mais difíceis aí para desenvolver, eu acho. Seja paciente com aquela pessoa que de repente está de mau humor, né? Às vezes aconteceu alguma coisa na vida dela para ela estar daquele jeito. Mas demonstre para ela o quanto você é grato por ela, né? O quanto você é grato por aquele dia que está lá fora. Pela experiência. Mas pela experiência, né? Seja gentil com essa pessoa e não se ofenda se de repente ela não te sorrir de volta, né? Simplesmente tenha paciência com ela e seja gentil com ela. Muito bem, gente. A gente fala demais, né? Pra fechar aqui, eu tenho uma questão. Eu vi essa frase em algum lugar, não sei aonde. Ela fala assim, que a gratidão, ela traz sentido para o ontem. Ela fornece a paz para o presente e cria uma nova visão positiva para o amanhã. Que legal. Né? Então, sejamos gratos por todas as coisas que nos vêm, pelos aprendizados, pelas coisas que... Realmente até pelas coisas que não são tão boas, que a gente acha que a gente tem que receber só coisa boa, mas não. Né? Que todas as dificuldades, todos os aprendizados aí que a gente tem passado possam realmente trazer, sejamos gratos pelo aprendizado da experiência. Né? Por ter nos aberto os olhos de uma maneira diferente, por nos trazer então questões para reflexões, ou até para podermos nos desenvolver outros atributos aí de paciência, humildade, desapegar das coisas, né? Então que possamos ver isso com tudo um aprendizado e que possamos ser gratos por todas as coisas que chegam a nós. Sempre gratidão, né? Então, gente, vale a pena nós desenvolvermos aí os atributos de Cristo. Fácil não é, né? Mas é possível, né? Sim, Só o sim. fato de saber que é possível nós nos aproximarmos dele, sermos um pouquinho mais parecidos com ele, já vale a pena a gente tentar, né? Então, gratidão por vocês estarem aí até agora, por terem nos ouvido, por estarem presentes sempre conosco, por nos mandarem os comentários, as questões, as perguntas, as sugestões. Somos imensamente gratas por vocês. Gratidão pela vida de vocês, por todas as coisas que nos trazem. Que possamos estar aí mais uma sexta-feira juntos. Gratidão pela sua companhia, por tudo que nos concedido. Até a próxima. Um bom final de semana para vocês. Isso mesmo.